Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do que é o semipresidencialismo. Não é segredo para ninguém que o Brasil está passando neste momento por uma crise política, um momento bastante conturbado em que aparentemente parece não haver muita saída para os problemas pelos quais o país está passando nesse momento. Então, nesse sentido, uma das propostas que surgiu recentemente, nesse mês de março de 2016, foi justamente a mudança da forma de governo no Brasil. Ou seja, a proposta que surgiu, saiu na mídia, em inúmeras reportagens aí, em jornais, tem alguns artigos, a título de exemplo, tem um artigo aí do ex-presidente da OAB, defendendo então que o Brasil deixe de ser um país presidencialista e passe a ser um país semipresidencialista. E aí fica na cabeça de muita gente, o que é esse semipresidencialismo? Então, nesse sentido, o meu objetivo aqui vai ser justamente explicar um pouquinho o que é o presidencialismo, o que é o parlamentarismo e, por fim, dar um pouco mais de detalhe acerca dessa outra forma de governo, que não é tão conhecida quanto as outras duas, que é o semipresidencialismo. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que eu sempre vou utilizar aqui a expressão forma de governo. E ela significa a mesma coisa que a expressão sistema de governo. Mas, por uma questão de hábito, né, eu acabo falando forma de governo, então é a mesma coisa, tá? Não se sintam aí perdidos se em outros lugares vocês aprenderem essa distinção entre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo como sistema de governo, é tudo a mesma coisa. Então fiquem tranquilos a respeito disso. Quando a gente fala então dessas formas de governo, a primeira coisa que a gente tem de ter em mente é o fato de que a gente está falando sobre a estrutura que os poderes executivo e legislativo têm, mas uma estrutura não no seu sentido interno, ou seja, não necessariamente de como esses poderes são organizados, mas estrutura no sentido de qual é o relacionamento entre esses dois poderes. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham em mente. Quando a gente está falando de formas de governo, necessariamente a gente está falando a respeito do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. A análise do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo, ela parte de dois aspectos, né, ou de os dois lados da mesma moeda, digamos assim, que são os aspectos político, por um lado, e jurídico, de outro lado, ou seja, se a gente está falando aí no relacionamento entre os dois poderes, por um lado, a gente precisa ter muito claramente qual é o aspecto jurídico, né, dessa estrutura ou desse relacionamento entre esses dois poderes, por um lado, mas por outro também a gente não pode esquecer os aspectos políticos desse relacionamento, já que a gente está lidando aqui com dois poderes, no caso o poder executivo e o poder legislativo, que exercem funções eminentemente políticas, ou seja, funções cujo resultado, ainda que sejam ali definidos numa legislação, são funções exercidas com base na resposta política que esses poderes precisam dar, não apenas um para o outro, mas também para a própria população. Ainda antes de entrar na diferença entre essas formas de governo, é importante que vocês tenham em mente dois outros conceitos que são bastante simples de serem compreendidos, que são os conceitos a respeito do chefe de Estado e de chefe de governo. O que é isso? São funções que são exercidas em praticamente todos os estados, pelo menos aqueles estados de modelo ocidental, e que significam o quê? O entendimento é bastante simples, basta que vocês percebam aí as próprias expressões, ou seja, o chefe de Estado é aquela pessoa que chefia a instituição Estado e o chefe de governo é aquela pessoa que chefia o poder executivo. Para entender isso, basta que vocês se lembrem, que vocês tenham em mente que a palavra governo e a palavra Estado significam coisas distintas, ou seja, enquanto o Estado é a instituição como um todo, digamos assim, o governo corresponde
apenas ao Poder Executivo. Se vocês tiverem aí alguma dúvida entre esses conceitos de Estado e de governo, deem uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz sobre esse tema, o link está aqui na descrição do vídeo. Estando claras essas funções, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo, fica claro entender as principais diferenças entre o presidencialismo e o parlamentarismo no primeiro momento. Ou seja, basta que vocês tenham em mente aí que a principal diferença é o fato, ou reside no fato, de que no presidencialismo apenas uma única pessoa exerce essas duas funções, enquanto que no parlamentarismo, em geral, são duas pessoas, cada uma delas exercendo uma dessas funções. Então, o exemplo mais claro de presidencialismo é o próprio Brasil, quer dizer, como é de conhecimento geral, a gente tem aí o presidente da República. Percebam aqui que eu não estou falando da pessoa que exerce, né, o cargo de presidente, eu estou falando aqui presidente como instituição, ou seja, como a presidência da República, né, o cargo de presidente da República. Então, aquela pessoa que, no caso brasileiro, atua ou exerce o cargo de presidente da República, essa pessoa ela exerce aquelas duas funções que eu citei antes. Ou seja, o presidente da República no Brasil, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Significa dizer o quê? Que o presidente da República no Brasil, ele, por um lado, representa o Estado brasileiro, e quando, então, o presidente atua nessa representação do Estado brasileiro, ele está atuando como chefe de Estado, e, ao mesmo tempo, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, ou seja, ele é, nesse momento, o chefe de governo. Dando um exemplo bem simples, quando o presidente da República, no caso brasileiro, viaja até os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente está fazendo o quê? Ele está representando o Estado brasileiro. Percebam que ele não está ali representando o governo brasileiro, ele está ali representando o Estado brasileiro. Ou seja, é um papel de representação da instituição Estado como um todo, ou seja, num linguajar talvez um pouco mais simples, né? O presidente está ali representando o Brasil como um todo. Então, nesse caso, o presidente está atuando como chefe de Estado. Agora, por outro lado, quando o presidente, por exemplo, ele atua na lei de orçamento, por exemplo, definindo ali o orçamento que cada ministério vai gastar, por exemplo. Nesse caso, ele não está atuando como chefe de Estado, ele está atuando como chefe de governo. Por quê? Porque trabalhar com orçamento ou estabelecer o orçamento, por exemplo, quanto que o Ministério da Educação vai gastar, quanto que o Ministério da Saúde vai gastar, isso diz respeito às ações do Poder Executivo. Então, nesse caso, o presidente da República, repito, está atuando como chefe de governo. E como o Brasil é um país presidencialista, então o presidente da República exerce essas duas funções. Uma hora ele é chefe de Estado, outra hora ele é chefe de governo. E para quem tiver mais interesse em ver quais são as funções do presidente da República, leiam o artigo 84 da Constituição Federal, que traz ali, então, todas as funções que devem ser exercidas pelo presidente da República. Algumas delas como chefe de Estado, outras como chefe de governo. No caso do parlamentarismo, a coisa funciona um pouquinho diferente. Ou seja, como eu falei antes, no parlamentarismo existem essas duas funções, ou seja, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo, mas essas funções são exercidas por duas pessoas distintas, ou seja, por duas pessoas diferentes, e aí uma então representa o Estado como instituição e a outra é a responsável pelo poder, pela chefia do poder executivo. O caso clássico, ou seja, o exemplo principal de parlamentarismo, é a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, em que se tem então a rainha, a atual rainha da Inglaterra, que exerce a função de chefe de Estado,
e existe o primeiro-ministro, que exerce a função de chefe de governo, ou seja, ele é o chefe do poder executivo, né? A gente tem aí, então, de maneira bem genérica, que o chefe de Estado é a pessoa responsável pelas relações internacionais, digamos assim, ou pela representação do Estado no âmbito internacional, enquanto que o chefe de governo vai ser responsável ali pela política interna, pela administração interna daquele país. Um outro ponto importante, e que diferencia também essas duas formas de governo, diz respeito à eleição dos governantes. Então, no presidencialismo, vocês precisam ter em mente que o presidente da República ele é eleito por todos os cidadãos, seja uma eleição feita de maneira direta, como é o caso do Brasil, ou seja uma eleição feita de maneira indireta, como é o caso dos Estados Unidos. Mas se a eleição é direta ou indireta, isso aqui não importa. O importante é compreender que o cidadão ele atribui um voto ao presidente da República e ele atribui um outro voto aos parlamentares, ou seja, aos membros do poder legislativo. Então percebam que aqui é apenas modo de dizer, mas é como se o cidadão tivesse então dois votos. Ele tem um voto para o poder executivo e ele tem um voto para o poder legislativo. Já no parlamentarismo, o cidadão tem apenas um único voto. Ou seja, o cidadão no parlamentarismo, ele vota em quem? Ele vota naquele que é o candidato ao poder legislativo. E por que isso ocorre? Porque enquanto no presidencialismo, e aí eu vou usar aqui o caso brasileiro, no presidencialismo, o cidadão ele tem então um voto para o executivo, em que ele escolhe o presidente da República e ponto final, e ele tem o voto do legislativo, em que ele escolhe ali os deputados e os senadores e ponto final, ou seja, o poder executivo e o poder legislativo são eleitos com votos diferentes, digamos assim, né? E são eleitos pelo cidadão. No parlamentarismo a coisa não funciona desse jeito. No parlamentarismo, o cidadão vota no que seriam os deputados, vamos colocar assim, ou seja, os membros do poder legislativo, e é a partir daí que surge o primeiro-ministro. Ou seja, o primeiro-ministro, que é o chefe do poder executivo no parlamentarismo, ele não é escolhido diretamente pelos cidadãos. Ele é escolhido pelos membros do poder legislativo. Então, vamos imaginar aqui, também só a título de exemplo, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, se o Brasil fosse parlamentarista, ou seja, o cidadão, no dia da eleição, ele escolheria os deputados federais e esses deputados federais, então, escolheriam o primeiro-ministro. Seria mais ou menos dessa forma que funcionaria no Brasil. Então, recapitulando, o presidencialismo tem por característica principal, primeira delas, o fato de que o presidente exerce as duas funções, o presidente da República ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, e o fato de que a eleição do poder executivo e a eleição do poder legislativo é feita por votos distintos, né? Enquanto que no parlamentarismo, a função de chefe de Estado é exercida por uma pessoa, a função de chefe de governo é exercida por outra pessoa, né? E esse chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele não é escolhido diretamente pelo cidadão, mas sim escolhido pelo parlamento, ou seja, escolhido pelo poder legislativo, o que significa dizer então que o cidadão vota apenas para o poder legislativo e aí então o poder legislativo vai escolher o primeiro-ministro. É necessário ainda ter em mente, na distinção entre presidencialismo e parlamentarismo, uma terceira característica que ela é crucial no relacionamento entre esses dois poderes, que é a questão da responsabilidade de um perante o outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, no caso do presidencialismo, qual é a responsabilidade do presidente da República frente ao parlamento, ou seja, do poder executivo frente ao poder legislativo? Considera-se que não exista absolutamente nenhuma responsabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o presidente da República, se ele for um péssimo presidente, não existe a possibilidade do parlamento, ou seja, do poder legislativo,
retirar esse presidente durante o exercício do seu mandato. Como todos nós estamos vendo aí na mídia, a única forma de tirar um presidente da República no regime presidencialista durante o exercício do seu mandato é por meio do impeachment. Ou seja, se o presidente da República cometer algum crime de responsabilidade, ele pode vir a ser julgado pelo Legislativo e removido do seu cargo, removido da sua função. Encerra-se aí o mandato do presidente da República. Agora, se o presidente da República não cometer nenhum crime de responsabilidade, o parlamento não pode fazer nada. Ou seja, eu repito o exemplo agora que eu acabei de dar. Se o presidente da República for um péssimo governante, mas se contra esse presidente não tiver absolutamente nenhuma suspeita ou nenhuma comprovação de algum crime, que ele tenha cometido algum crime de responsabilidade, não se pode fazer nada. Porque aí, no caso brasileiro, o presidente da República tem um mandato de 4 anos e não existe absolutamente nenhum mecanismo para se tirar esse presidente do cargo que ele está ali exercendo durante o exercício do seu mandato. Agora, no parlamentarismo, não. No parlamentarismo, existe o que se chama de responsabilidade do primeiro-ministro frente ao parlamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o parlamento, como eu expliquei antes, é ele que escolhe o primeiro-ministro, significa dizer que o parlamento pode tirar o primeiro-ministro a qualquer momento, caso o parlamento assim decida. É lógico aqui que eu estou dizendo dessa maneira para tentar deixar claro aqui numa visão geral essa característica, né? É lógico que existem critérios, é lógico que existem regulamentos, né? Existem leis para decidir ou para estipular como é que se funciona esse processo de retirada do primeiro-ministro. E essas leis, obviamente, esse processo obviamente varia de país para país, cada país parlamentarista tem as suas regras, mas o fato, ou o critério geral, é que o primeiro-ministro, então, ele é responsável perante o parlamento. Significa dizer, repito, que o primeiro-ministro pode ser retirado do seu cargo a qualquer momento. Então, não é necessário esperar ali os 4 anos do mandato do primeiro-ministro para que ele deixe de ser primeiro-ministro. Ou seja, o parlamento escolhe aquele fulano X para ser o primeiro-ministro hoje. Se daqui 6 meses esse primeiro-ministro, por exemplo, for muito mal avaliado frente à população, se ele não conseguir colocar em prática o seu governo, então o parlamento pode ir lá e retirá-lo do cargo de primeiro-ministro, colocando outro no seu lugar. Agora tem também o outro lado da moeda. Da mesma forma que o parlamento pode retirar o primeiro-ministro a qualquer momento, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições também a qualquer momento. Ou seja, existe aí uma responsabilidade ou um relacionamento muito mais próximo de um poder com o outro, ou seja, do poder executivo com o poder legislativo. Né? Já que o poder legislativo escolhe o primeiro-ministro e pode retirá-lo a qualquer momento, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, convocar novas eleições para que o cidadão, então, escolha novos deputados para compor, então, esse novo parlamento. Em resumo, então, a gente tem aí essas 3 características de cada uma dessas 2 formas de governo. Ou seja, no caso do presidencialismo, existem as 2 funções, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo, que são exercidas por uma única pessoa. No âmbito eleitoral, o cidadão tem um voto que ele escolhe o presidente da República e tem um segundo voto, entre aspas, digamos assim, em que ele escolhe os membros do parlamento, ou seja, a eleição desses 2 poderes é separada. E a terceira característica é que esses 2 poderes são independentes entre si, um não depende do outro, um não é responsável perante o outro no que diz respeito à sua formulação, ou seja, um não pode tirar o outro ou encerrar o mandato do outro no meio do caminho, a não ser, como eu falei antes, que exista aí o crime de responsabilidade do presidente da República. Por sua vez, no caso do parlamentarismo, existem as 2 funções de chefe de Estado e de chefe de governo, mas essas funções são exercidas por pessoas distintas. No caso, se for uma monarquia, quem é o chefe de Estado é o rei e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Se for uma república, o chefe de Estado é um presidente, mas não confundam aqui o presidente do parlamentarismo
com o presidente do presidencialismo, ou seja, a palavra é a mesma, mas as funções são diferentes, porque esse presidente de uma república parlamentarista exerce apenas a função de chefe de Estado e o chefe de governo, então, é exercido pelo primeiro-ministro. Segunda característica do parlamentarismo é o fato de que, entre aspas, o cidadão tem só um voto, ou seja, ele vota apenas para o poder legislativo, e é esse poder legislativo que escolhe o primeiro-ministro, que é o chefe do poder executivo. E a terceira característica é o fato de que um poder é extremamente dependente do outro, ou seja, existe responsabilidade política de um poder sobre o outro, né? Ou seja, o legislativo escolhe o primeiro-ministro e pode retirá-lo do cargo a qualquer momento, não precisa esperar até o final do mandato para que seja escolhido outro primeiro-ministro, e por sua vez o primeiro-ministro pode então também a qualquer momento dissolver o parlamento e convocar novas eleições.